O seu programa Código Aberto está no ar e você é muito bem-vindo para viver com a gente as fortes emoções de mais uma semana juntos, estudando a Palavra de Deus nesse jeito diferente, característico do programa Código Aberto, que é o teu espaço jovem, aqui na TV Novo Tempo. Tudo bem com você? Como é que foi a semana? Você está animado? Olha só, o pessoal aqui está empolgado, a gente já vai para a terceira semana juntos e vamos criando amizades, vamos ficando cada vez mais próximos, conhecendo as particularidades de cada um e essa é a graça do programa Código Aberto. 13 semanas juntos nessa super temporada onde nós estamos vendo os ensinos de Jesus. E aquele professor que marcou tua vida? Jesus é para marcar a nossa eternidade e por isso que estamos nessa semana estudando mais um assunto especial da Palavra de Deus. Como sempre, jovem, eu venho aqui para anunciar a você a nossa continuidade do programa nas redes sociais. Pega o teu smartphone, teu notebook, entra lá no Face, dá um like, fala para os seus amigos, compartilha, viralize o bem, porque nós estamos cada vez mais ampliando essa revolução do bem de jovens engajados na pregação do Evangelho, no apressamento da volta de Cristo, envolvidos pela paz, pelo amor e todos são bem-vindos. Quando eu falo que todos são bem-vindos, já começa o programa de hoje dizendo a você que é jovem da Igreja Assembleia de Deus, você que é da Universal do Reino de Deus, você que é batista, presbiteriano, católico, muçulmano, budista ou até ateu. Vem pra cá, seja bem-vindo a Novo Tempo, essa família de pessoas que querem um mundo melhor, querem esperança no coração e querem um Deus que transforme para sempre a nossa eternidade. Por isso que você é muito bem-vindo aqui no programa Código Aberto. E olha só quem está com a gente já começa apresentando nossos amigos e que vai ficando cada vez mais próximo, não é verdade? Maranata Joquebed, bem-vindo ao Código Aberto, né? Muito obrigada, Tá curtindo pastor. a terceira semana juntos? Curtindo muito, tá muito legal, muito bom estar aqui com vocês. Também tá dando uma pausa de viagens, né? Ela viaja pelo mundo, Dubai, Abu Dhabi, África, França e agora tá parado um pouco aqui no Brasil, então. Estou parada um pouco, curtindo a gravação do Código, muito bom. Teu marido agradece que o Código Aberto segurou você aqui no Brasil um pouco, né? Com certeza, agradece, de fato. O nome dele? Jonatas Ribeiro. Abração pro Jonatas, pastor Tiago. Ó, pastor, o fashion aí, o visual, hein? Deu um azul. Gente, olha aí, fecha um close aí no pastor Tiago, isso aí é bacana. Pastor, abração pros teus alunos. Fala um pouquinho do NASP lá pra gente. O NASP é um internato, é um colégio de internato grande. E eu mando um abraço lá pro pessoal do NASP. Viu? Quantos Todo alunos mundo. tem lá? No internato são mais de 5 mil alunos, mais de 5 mil alunos. No internato são perto de 1.600. Você é o pastor dos jovens ali, né? Eu sou pastor na igreja, dentro do NASP tem uma igreja, e eu sou pastor dos jovens lá da igreja, e fica o abraço para todo mundo lá do NASP, tá bom? Daqui a pouquinho a gente tá de volta aí. Legal, pastor, já que você está com essa roupa tão alegre, me diz já um hobby que você tem, um segredo aí que os teus alunos não sabem, só tua esposa sabe, alguma coisa que você gosta de fazer, você não contou para ninguém, e a gente promete que guarda segredo aqui na TV Novo Tempo. Nossa, difícil, viu? Alguma coisa... Eu acho que não tem nenhum hobby assim muito especial, muito meu. Um hábito. A gente coleciona imã de geladeira, eu faço agora... Eu não tenho muitas coleções também, acho que é só imã de geladeira que eu coleciono quase. Mas uma coisa que eu gosto muito, hobby mesmo que eu tenho, que eu gosto muito, é de bicho. A gente gosta muito de... Eu tenho 2 cachorros e 2 gatos. Isso nem todo mundo sabe, né? Mas então... Então foram más as línguas que me disseram que o teu hobby era colecionar shampoo de cabelo. Não, esse daí foram as más línguas. Eu não coleciono nem cabelo. Não precisa, então, né? Tá bom, vamos lá. Rochael, e aí, Opa, tá curtindo? Demais, muito bom, muito legal estar aqui com vocês. Um hábito que você tem, que um comunicador como você, publicitário, marqueteiro, coach, faz e ninguém sabe. Eu posso, antes de fazer meu hábito, mandar um abraço para um colégio também, que eu tenho dado consultoria, para a FAD Minas, que fica lá em Lavras. FAD Minas, excelente instituição de educação que a Igreja Adventista tem lá em Minas Gerais. Exatamente, instituição de educação especialmente para alunos de ensino médio que estão buscando um colégio dedicado mais para eles nesse sentido. É uma instituição muito bacana. Legal. Mas enfim, vamos um lá. hábito que eu tenho que acho que poucas pessoas sabem, acho que talvez só minha esposa e meu dentista. Eu tenho um bruxismo diurno, cara. Isso é confissão aqui no Código Aberto. Eu tenho um Agora bruxismo, cara. Eu tava procurando uma coisa que poucas pessoas sabem, eu fico rangendo os dentes. Eu acho que é uma coisa... Você quer que a gente guarde segredo, que ninguém Por conte favor, pra ninguém? você, por exemplo, que está assistindo em casa aí, não conta pra ninguém. Pra quem que eu falo? Não conta pra ninguém que eu tenho esse bruxismo, porque eu vou ficar com vergonha, entendeu? Legal, Rochael. Vamos lá. Rebeca, mãe, esposa... Posso bruxismo dar um é beijo ranger os antes de dentes. falar meu hobby? Que eu acho que você vai perguntar qual que é o meu hobby. Eu queria mandar um beijo especial pro meu marido e pra minha filha Olivia, que eu amo de paixão esses dois. E agradecer minha mãe, porque eu só tô aqui porque ela tá podendo olhar minha bebê pra mim. Né? Tá, e eu vou falar meu hobby com todo carinho. Eu tenho uma paixão por assistir programas culinários, de técnicas culinárias. Como fazer uma boa sopa, como fazer algo diferente, uma sobremesa especial. Adoro essas coisas.
Então, tem um programa no Novo Tempo chamado Vida e Saúde. Eu assisto e participo. Você participa, não é vezes. verdade? Tá bom, legal. Rebeca, a gente tem que reforçar, Rebeca, que você tem uma família muito especial. O pastor Nemuel Estina, conhecido pelo Brasil, e tem filhas na igreja, na fé. A gente fica feliz. Vocês são toda uma família de obreiros a serviço da volta de Cristo. Que Deus abençoe vocês de maneira muito especial, né? A gente fica feliz por isso. Vamos lá. Como é que tá a Suzane? Né? O Bedak aqui dá um cantinho para poder ver a Suzane, isso aí. Um hobby que você tem, Suzane? Oi, tudo bom, gente? Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Bom, atualmente meu maior hobby está sendo dormir. Dormir, mãe, né? Quantos meses? 4 meses hoje. Tá bom, aproveita que logo o hobby vai mudar por trocar fralda. 8 vezes por dia vai ser bom demais, né? É mesmo. Seja bem-vinda, Suzane. Obrigada, vai cantar pra gente no terceiro bloco? Isso. Tá bom. Esse é o clima do Código Aberto, esse é o nosso clima bacana de ser e a gente vai fazer uma oração. Eu vou pedir hoje para Mara orar pra gente, tá bom? Ora em português mesmo, o francês pode deixar para depois, mas a gente chama a presença de Deus, que a gente já vai chamar o assunto de hoje, tá? Ok. Querido Deus e amado Pai, graças te damos pela oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra neste momento. Queremos te pedir que o Senhor fale aos nossos corações e que ao discutirmos a Tua Palavra possamos ficar com os nossos corações cheios de paz e de esperança. Que o Senhor esteja com cada uma das pessoas que nos estão assistindo e que elas possam ser transformadas pelo Teu poder e pela Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. A gente brinca um pouquinho aqui com a Mara do francês, mas eu começo hoje para o nosso estudo trazendo uma ilustração que vem lá da terra que você visitou algumas vezes. Paris tem um lugar chamado Museu do Louvre. Como é que fala Louvre, por favor? Direito, por favor, pastor. Louvre. Louvre. Eu vou errar, mas eu acho interessante. Sabe uma coisa que me chama a atenção? Quem vai para o Louvre, ele vai por uma única razão, que é encontrar, fotografar e às vezes se decepcionar com a atração mais importante do mundo no Louvre, que é o quê? Mona Lisa. Mona Lisa. Sabe o que me chamou a atenção? Você vai lá na Mona Lisa, milhares de pessoas estão tirando foto daquela figura, todo mundo olha para a Mona Lisa, só que a sala onde está a Mona Lisa, ela tem outras obras de arte maravilhosas. E me chamou a atenção, claro que na primeira vez eu fiquei assim, né? Meia hora olhando, primeiro triste porque é pequena, né? Mas segundo encantado porque está todo mundo tirando foto. A gente acha que é grande a Mona Lisa. Não, é mais ou menos assim, né? Sério? Só que blindada e todo mundo está olhando e fotografando. Aí eu comecei a olhar as obras de arte que existem naquela mesma sala. O Louvre é imenso, mas naquela sala imensa tem outras pinturas quando você vai olhar a Mona Lisa. Sabe o que me surpreendeu? Nessa mesma sala onde está a Mona Lisa, tem 2 ou 3 quadros do mesmo Leonardo da Vinci que estão encostados nas paredes. Todos olham a Mona Lisa, mas ninguém se percebe ou gasta tempo para perceber que existem outros quadros também pintados pelo mesmo artista, de maneira que tem toda uma arte, toda uma beleza estética única também, escondidos, esquecidos e muitas vezes até abandonados pelo glamour dos outros que vão ver a Mona Lisa. Vai ver a Mona Lisa? Olha os outros quadros e veja que também tem outros quadros lindos, muitas vezes não observados. Por que eu conto isso para vocês? Nós estudamos Deus Pai, nós estudamos Deus Filho e hoje vamos chamar aqui nossa professora madrinha Sabrina, que vai contar para nós qual é o estudo da Bíblia dessa semana. E você vai entender por que eu te falei de outros quadros esquecidos do mesmo Leonardo da Vinci que pintou a Mona Lisa. Roda lá, Sabrina! Imagine que o final do ano está se aproximando e você está com sérias dificuldades em matemática, por exemplo. Na verdade, se não acontecer uma revolução, provavelmente o seu caminho é a reprovação. O que você vai fazer, possivelmente, é contratar um professor particular. Ele vai identificar as suas dúvidas e ajudar você de forma personalizada a entender aquilo que, de outra forma, não seria fácil para você. Para mim, esse é o trabalho do Espírito Santo. Ele é um presente, um professor particular que Jesus deixou para cada um de nós. Ele nos atende de forma pessoal, identificando em nós as dificuldades e trabalhando para que nós sejamos mais parecidos com Jesus. É Ele quem desenvolve em nós os frutos que nos tornam mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Durante essa semana, que o estudo possa ajudá-lo a tirar dúvidas sobre quem é o Espírito e que você possa abrir o caminho do seu coração para esse professor maravilhoso que tem tanto a nos ensinar. Obrigado, Sabrina.
pessoal, é o nosso ilustre desconhecido. Eu digo isso porque todo mundo fala de Deus Pai, Deus Filho, e quando chega no assunto do Deus Espírito Santo, é como se a gente olhasse Mona Lisa, Santa Ceia de Da Vinci e esquecesse todas as outras obras de arte que ele fez. E realmente, às vezes, a gente dá menos atenção para essa personalidade ilustre, divina e da trindade chamada Espírito Santo. Preparados? A lição de hoje é pesada. Rebeca, Espírito Santo para você. Eu gosto muito porque a Bíblia fala que ele é o ajudador, o conselheiro, o consolador. E eu vejo isso muito no meu trabalho como psicóloga. Nosso trabalho é aconselhar, consolar, trazer paz e esperança para as pessoas que estão sofrendo. Então eu tenho um carinho muito especial pelo Espírito Santo, porque eu acho que o trabalho dele é fundamental, é especial. E eu sei que quando eu estou aflita, muitas vezes quem está trazendo calma e paz ao meu coração é o próprio Espírito Santo. Vamos lá, Rochael. Ilustre desconhecido. Espírito Santo? O Espírito Santo é aquele que consola e que dá nova vida espiritual, né, para a gente. É o que dá nova vigor espiritual. E o vigor espiritual é aquele que anima, mesmo em situações difíceis. Aquele que te acorda e alerta, mesmo em momentos de muita euforia, mas te alerta também. O Espírito Santo é esse ser que dá nova vida e vida alerta e vida abundante para a gente. Pastor Tiago, Deus Pai, Deus Filho, eu acho que tem um certo nível de importância, de força, de poder. O Espírito Santo está no mesmo nível? Quem é o Espírito Santo para você, pastor? O Espírito Santo está no mesmo nível de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A gente pode tentar classificar, ou às vezes olhando para a Bíblia pode até dar uma impressão que não, mas estão ali no mesmo, igualmente Deus. O Espírito Santo é igualmente Deus, assim como Pai e como Filho. Eu gosto quando Jesus definiu a missão do Espírito Santo como dizendo: Ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Sempre que eu me vejo impressionado com alguma coisa que eu fiz que não deveria ter feito, eu lembro desse verso e penso: o Espírito Santo está agindo em mim ainda. E eu gosto de pensar no Espírito Santo dessa maneira, como aquele que me alerta, como aquele que me puxa de volta, eu estou indo embora, ele volta para cá. O Espírito Santo como sendo esse agente divino que tem essa responsabilidade de me atrair de novo para tudo mais que a divindade me proporciona. Ok, Mara, você viajou muito lá para os Emirados Árabes e conheceu a cultura do Islã, e uma coisa que me surpreendeu ao ver lugares assim são aquelas mulheres atrás da burca. Algumas você não vê nem o olho, tem um ser dentro daquela burca, eu não quero nem imaginar, porque a gente não sabe como é. E às vezes, se fosse tirar a burca do Espírito Santo e você olhar por detrás do véu, quem é o Espírito Santo para você? Porque a gente fala tão pouco nele, né? Exatamente, é interessantíssimo, porque ele é menos explícito que Deus Pai e Deus Filho. Ele é falado de forma mais simbólica na palavra de Deus, mas é impressionante como ele é um agente poderoso que, como o pastor Tiago disse, nos convence do pecado. E assim, para mim especialmente, eu acho que um dos pontos primordiais é que ele me mostra a referência. É o Espírito Santo que me mostra o que eu devo ser, que me convence que eu estou longe, não, que eu estou perto. Ele me revela Deus de forma clara e me faz sentir perto de Deus. Então, assim, esse poder grandioso que o Espírito Santo tem, a gente tem à nossa disposição e às vezes a gente não se preocupa tanto, ou não percebe tanto, exatamente porque às vezes a gente tem a sensação de que está por trás de uma burca, né? Pois é. Suzane, 1 milhão de músicas compostas para Deus o Pai, 100 mil músicas para Jesus o Filho e 10 músicas compostas para o Espírito Santo. O próprio mundo artístico cristão, ele não tem muita música para o Espírito Santo, não é verdade? Não tem muita música e eu, felizmente, eu tenho assim, umas 2 ou 3 músicas que falam sobre o Espírito Santo, já escrevi. E eu sinto, assim, falando de uma forma prática, eu sinto muito a ação do Espírito Santo na minha vida. Tanto no meu trabalho, nas músicas que eu escrevo. A música que eu vou cantar para vocês hoje também, assim, depois eu posso até falar um pouco mais sobre ela, né? Mas eu sinto que foi o Espírito Santo quem me deu essa canção mesmo, pelo momento da minha vida, pela forma como ele estava falando comigo naquela época. E o Espírito Santo, para mim, ele age também nas coisas mais simples e mais práticas da nossa vida. Por exemplo, você vai tenho que ir para um lugar. E aí, sabe quando vem aquela voz que te fala assim, não, toma esse caminho aqui, não vai por esse? Eu considero que é o Espírito Santo falando para a gente que esse não é o melhor caminho, que você deve ir por outro. E isso se reflete em tudo na minha vida. Então, eu tenho essa relação assim que eu considero bem prática com o Espírito Santo, né, agindo comigo. Você falou da atuação do Espírito Santo. O Espírito Santo tem ação, ele nos influencia. E o guia de estudo traz uma ilustração. Todas as ilustrações são limitadas. Todas as ilustrações são miniaturizadas da realidade.
mas ele compara o Espírito Santo de uma maneira que você, às vezes, não consegue definir o vento, mas você sabe que ele existe. Você não define o sopro, mas você sabe que ele existe. Nada melhor, filma bem, porque é só uma única ilustração, vou fazer só uma vez na vida, né? Aqui, ó, você não vê o Espírito Santo, mas se assopra. Você vê, faltou um pouquinho de vento aqui, né? Liga o ventilador ali. Você percebe claramente a ilustração que traz. Você não vê, mas ele tem. Rochael, você tem aqui o ventilador. Não dá para ligar porque ele está meio velhinho, né? É ilustrativo. Mas não é mais ou menos isso? Quando você vê que o Espírito Santo, ele é um vento que você não pega, mas você vê a ação dele. Não fica meio ectoplásmico, meio fantasmagórico imaginar que o vento? É verdade, é verdade. Imaginar o que o vento faz, né? Mas você vê a ação do vento em algumas situações, o que ela faz, ela cria energia em algumas situações. No Nordeste, em Natal, tem usinas, né, eólicas. Desloca as dunas. Desloca as dunas, em algumas situações destrói, em outras situações, né? Quantas coisas fazem o vento, né? Eu tenho, inclusive, 2 músicas sobre o Espírito Santo, e uma delas fala disso, de tipo, as questões, as transformações que acontecem nas nossas vidas, que ninguém nota. E pessoas que mudam de destino, que mudam de direção na vida, que tratavam os filhos de uma certa forma, e pela ação do Espírito Santo são transformados. Então, sabe, você não está vendo a atuação do Espírito Santo, mas a vida está sendo transformada. Você não vê diretamente o Espírito Santo, mas vê o reflexo do Espírito Santo acontecendo nas vidas das pessoas. E isso é mais forte de qualquer outra coisa. Ajudador, conselheiro e consolador. 3 adjetivos que tentam identificar o Espírito Santo na Bíblia, pastor. O que mais que a gente pode pensar do Espírito Santo? A ação, você não vê o vento, mas ele atua e você vê as consequências na vida. Na Bíblia, além disso, né, de ser ajudador, de ser esse conselheiro, o Espírito Santo aparece como sendo alguém que revela para a gente coisas a mais sobre Deus. Paulo fala coisas que o ouvido não viu, que os olhos não viram, né? O ouvido não ouviu, que nem chegou ao coração do homem, é o que Deus tem revelado. E quando ele fala isso, ele fala que é o Espírito Santo que vai lá nas profundezas de Deus e revela para a gente. Ele é um revelador de Deus também. O Espírito Santo é um agente divino que completa aí, como o próprio Cristo diz também, que ele intercede também por nós. Paulo fala isso também, né? Que ele intercede até com gemidos inexprimíveis, ele se coloca entre nós e Deus. Então, quando a gente pensa no Espírito Santo, a obra do Espírito Santo é muito ampla, vai muito... E pensar nisso, tira esses elementos, tira essa obra do Espírito Santo, nós estaremos aqui inutilmente. Toda a nossa conversa, todo o nosso desenrolar seria inútil. Na verdade, não seria inútil, ele não estaria acontecendo. Nós estamos aqui porque um dia o Espírito Santo teve espaço para agir na nossa vida, porque um dia ele cutucou no seu coração, cutucou no meu coração, e é por isso que a gente está aqui. Então, a obra do Espírito Santo, onde está a obra do Espírito Santo? Está aqui, na gente. Bom, tem que chamar um intervalo, mas antes, querido jovem, nossas 2 surpresas para você. Não esqueça que nós temos aqui o Guia de Estudo da Bíblia, e é por isso que a gente vem aqui de maneira ilustrativa, de maneira descontraída, à vontade de estudar com você a Palavra de Deus de um jeito bem diferente. Está aqui, olha. Esse é o nosso Guia de Estudo, especialmente feito por uma revolução mundial de jovens estudando nessa temporada. Uma curiosidade, olha, esse é um guia de estudo onde todos os jovens no mundo estão estudando a Palavra de Deus com esse tema. Isso que é o bacana, TV Novo Tempo fazendo parte desse estudo mundial, onde durante uma temporada de 13 sábados, todos estamos estudando ao mesmo tempo esse mesmo assunto. Fica a dica para você, meu querido jovem. E junto com o código aberto, você pode ganhar inteiramente grátis esse estudo da Bíblia. Aí é só você entrar nesse site, nesse endereço que está na sua televisão, fazer o cadastro e participar com a gente e você vai ganhar, e repito, inteiramente grátis, viu? Esse livro especial para você estudar a Bíblia, escrito por educadores, por pessoas que conhecem a linguagem jovem, para você curtir também a Palavra de Deus. Eu vou chamar o intervalo, mas antes fica para vocês aqui a pergunta. Tá bom, o Espírito Santo é o vento, está aqui, a gente não vê, mas ele voa, ele tem o efeito, ele faz a consequência da sua ação. Mas o Espírito Santo também é uma pessoa, porque Deus Pai, Deus Filho, como membros da Trindade, a gente entende que são pessoas, são seres físicos, não são ideias filosóficas perambulando energias pelo universo. E aí como é que nós vamos explicar para o jovem que o Espírito Santo, que a gente tanto vê de maneira espiritual, é uma pessoa?
Fica com a gente, porque aqui nós vamos quebrar a cabeça junto com você, estudando a Palavra de Deus de um jeito diferente, que é no seu programa Código Aberto. E já já a gente volta. De volta aqui no Código Aberto, durante o intervalo, o pessoal zombando de mim que faltou fôlego aqui para mostrar os papéis voando, né? O Rochael não disfarça com essa gargalhada que ele faz. Não é verdade, Rochael? Mas aqui deu para entender a ilustração. Eu estou rindo de outra coisa. É dele. Deu para entender, não deu? Ó? Dá para entender, agora, né? Agora e vai correr obrigado, São Silvestre. Com a salva de palmas aqui, ó. Voltou o fôlego, né? Agora sim você vai correr a São Silvestre. Obrigado. Código Aberto aqui, esse programa informal. Pastor, direto para você agora, o Espírito Santo pessoa. Hoje em dia, muitas religiões, até no mundo evangélico, está havendo muitos questionamentos em relação à personalidade, à materialização do Espírito Santo como pessoa. Isso é importante a gente colocar agora de maneira bem profunda aqui no Código Aberto, a verdade segundo a Palavra de Deus. De acordo com a Bíblia, o Espírito Santo, nós podemos entender que o Espírito Santo é uma pessoa por algumas razões. Mas antes da gente falar disso, eu estava conversando com a Rebeca a respeito dessa ideia de personalidade, né? Uhum. Nós somos pessoas, né? Nós temos uma personalidade. E ela mostrou uma citação bacana que eu acho que vale a pena até, antes de olhar para a Bíblia, vale a pena até pensar que outras pessoas que não têm nada a ver necessariamente com o texto bíblico, que não estavam falando sobre isso, falaram sobre essa ideia de personalidade que ajuda. Uhum. É uma citação bacana. A gente estava falando o que é uma pessoa, o que define uma pessoa. E eu achei essa citação de John Locke, que é um famoso filósofo britânico. Ele diz que um ser inteligente, a pessoa é um ser inteligente e pensante, dotado de razão e reflexão, e que pode considerar-se a si mesmo como aquilo que é a mesma coisa pensante em diferentes momentos e lugares. Então a gente vê que sim, o Espírito Santo é alguém, inteligente. É uma pessoa, porque ele pensa. É uma pessoa que é um ser pensante, não que ele seja humano, assim, né? Interessante. Então aqui é uma definição de pessoa. Tá. E você entende que a gente vê essa definição de acordo com a Bíblia para o Espírito Santo? Para o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é isso. Ele é uma pessoa inteligente, o Espírito Santo se entristece, como diz Paulo. Uhum. O Espírito Santo é alguém contra quem nós podemos blasfemar, inclusive, como Jesus disse, vocês blasfemaram o Espírito Santo. É uma pessoa porque eu não consigo mentir para esse abajur. Eu posso falar a verdade ou mentira, para ele não faz diferença. Mas eu posso mentir para o Espírito Santo. Quando Ananias e Safira falaram que ia dar uma oferta e não deram, a abordagem de Pedro foi para eles: vocês mentiram ao Espírito Santo. Eles mentiram, ou seja, há uma pessoa. Quando Jesus promete o Espírito Santo, em João 14,16, ele fala: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro ajudador. E esse talvez seja um dos versos mais fortes para entender a natureza do Espírito Santo. Uhum. Porque a palavra outro aqui, no grego existem duas palavras para outro. Uma palavra é o heteros, que é uma palavra que a gente conhece, que é um outro diferente. Por exemplo, essa aqui, eu estou sentado nessa cadeirinha, você está sentado em uma outra. Okay. São diferentes, é o heteros, é outro, é outra natureza, é outra maneira. Mas aqui, ó, o Rochel vai me emprestar o guia dele, e eu tenho o meu aqui. Este aqui é um guia, certo? Este é outro, mas eles são iguais. Uhum. E a palavra que aparece aqui é a palavra alós, que quer dizer isso, outro da mesma natureza. Oh, então, quando Jesus disse: eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro consolador, outro ajudador, ele estava dizendo: eu darei alguém como eu, parecido comigo, semelhante a mim, eu darei alguém da mesma natureza que eu. Se Jesus é uma pessoa divina, o Espírito Santo é uma pessoa divina também. E a outra questão, assim, eu estou um consolador, eu vou te dar outro consolador. Outro consolador. A mesma coisa, outro consolador, então ele não está te dando outra coisa, né? É mesma... um consolador também. Sim. E eu acho legal a gente esclarecer isso aqui, porque às vezes fica muito fácil ter a imagem de Deus como Pai, Jesus como Filho, a gente tem imagem mais ou menos de Jesus, como veio aqui na Terra, e o Espírito Santo. Uma energia. Então aí a gente vê, não, ele é alguém, ele pensa. Talvez não tenha uma estrutura física clara que a Bíblia deixou pra gente, mas ele é alguém tanto quanto Jesus, e ele pode ajudar a gente tanto quanto Jesus. E foi o próprio Jesus que deixou ele pra gente, ele é um grande presente pra nós. Agora, não é interessante, Mara, pensar que a gente fala tanto em Jesus, tanto em Deus o Pai, e na verdade, quando Jesus saiu e nos enviou o Consolador, a pessoa da Trindade que mais nos influencia em nossas ações, reações, emoções e salvação é o Espírito Santo. Ele é um esquecido
que faz a maior parte do nosso trabalho de hoje, não é? Exatamente. Quando Jesus subiu para o céu, ele disse que deixaria como se fosse assim, alguém responsável do nosso dia a dia, que nos acompanharia no dia a dia. E esse alguém é o Espírito Santo, né? Nos acompanha em todos os momentos, nos convence do nosso erro, nos traz consolo ao coração quando precisamos, quando estamos tristes. E a gente tem essa tendência exatamente por não conseguir enxergar uma pessoa, digamos assim, no Espírito Santo, tão importante quanto Deus Pai e Deus Filho, e muitas vezes ele se torna esquecido. Mas você se lembra de orar pelo Espírito Santo? Falar com o Espírito Santo? A gente não lembra. Vamos pensar, no nosso dia a dia, a gente realmente para pensar, Jesus está na cruz, Deus criou o universo, agora o Espírito Santo está aqui, o Espírito Santo está comigo. Não é a nossa realidade do dia a dia. Eu acho uma coisa interessante do Espírito Santo, é que a gente está falando também do Espírito Santo que atua sobre mim, que me consola e tal, mas tem a questão do Espírito, a função do Espírito Santo que me faz fazer coisas, que a gente chama de frutos do Espírito, né? Que me capacita a agir no lugar dele também, como corpo do Cristo, que me capacita a fazer e ter frutos bons, de amor, de paz, de mansidão. É o Espírito Santo que não só atua sobre mim para que eu receba, mas atua sobre mim para que eu também faça coisas, que eu também doe a minha vida também para as pessoas. No Pentecostes, línguas de fogo sobre os apóstolos, o povo começou a falar um monte de idiomas, não confunda, porque eles falaram idiomas, era o inglês, era o francês, era o árabe, era o grego, era o aramaico, era o alemão, era o norueguês, enfim, falaram idiomas naquele momento. Hoje poderia acontecer isso também pela função do Espírito Santo? Havendo necessidade, a Bíblia fala, como eu disse, que a missão do Espírito Santo é convencer do pecado, da justiça e do juízo. Os dons espirituais, os dons que o Espírito Santo dá para a igreja, é exatamente para a edificação do corpo de Cristo. Se o Espírito Santo, sendo esse ser inteligente, pensante, sendo uma pessoa, ele entende que para aquela necessidade é importante que determinado dom aconteça para que haja edificação da igreja, para que algumas pessoas ali sejam convencidas do pecado, da justiça e do juízo, ele dará o dom, seja de língua, seja de cura, seja de discernimento, ou aquela lista, as várias listas de dons que existem. Você acha que os jovens poderiam ter mais poder hoje em dia, Mara? Acredito que sim, plenamente. Interessante isso que o pastor colocou, em relação à necessidade da ação do Espírito, né? Porque muito se fala, o Espírito está agindo, mas o Espírito não age em obras vazias, como a gente poderia dizer, né? Sempre que houver a necessidade que você tenha o dom de línguas, de falar outras línguas, para que pessoas entendam o Evangelho, o Espírito Santo pode se manifestar. Nós podemos grandes coisas se nós dependermos do Espírito Santo. E nós dependemos do Espírito Santo buscando a Deus verdadeiramente. Podemos ter mais poder, sim, buscando a Deus. E sendo usados pelo Espírito Santo. Sim, a atuação do Espírito Santo. Sabe o que é, pastor? Eu acho que não é que falta oportunidade ou chance, falta disponibilidade a ser usado. Porque se o Espírito Santo me der poder hoje para atuar, o que eu vou fazer com esse poder? Eu tenho o poder do Espírito Santo, eu estou disposto a servir como Deus me manda servir. Como se ele fosse uma força energética de super-herói para você. Super-herói para eu quero fazer. Porção mágica, né? Essa porção mágica, perfeito. Quer dizer, quantas pessoas estão nas ruas tratando de drogados e elas acham que é pela força dela mesma, pela vontade delas mesmas? Ali é poder do Espírito Santo que está tocando o coração dela, ela está ali. Quando as pessoas, amigos estão necessitados, você larga a sua diversão, larga tudo que você faz por vontade própria? Claro que não. Isso é poder do Espírito Santo. Na verdade, não falta oportunidade para o Espírito Santo usar. Falta disponibilidade para que se ele me der poder, o que eu vou fazer com isso? Essa é a grande questão. Eu fico pedindo, Deus, o Espírito Santo me dá poder, me dá poder. Sim, e aí, você vai fazer o que com isso? O poder já te deu. A ação do Espírito Santo é revelar o que para o pecador? Revelar duas coisas. A condição de pecador, como ser do... Eu vou voltar de novo nesse verso, porque eu acho esse verso extremamente importante. Essas três ideias. Revelação do pecado. Ele revela que eu sou pecador. Ele revela da justiça. Ou seja, ele revela que o pecador tem uma condenação por vir, mas ao mesmo tempo existe a justiça de Cristo sobre mim. Existe uma salvação. Existe um destino justo, que será justo ou pela punição ou pela salvação, mas será justo. E ele revela que esse destino está por vir num juízo. Um juízo que está acontecendo e um juízo que está por vir também. O papel do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo na minha vida e na vida de todo mundo é essa ação. Ele me confronta, você é um pecador. Seria como um raio-x da vida. Eu gosto de uma ilustração. Ilustrações são ilimitadas, mas eu tenho em minhas mãos algo muito especial que agora a mamãe Rebeca, o papai Fernando vão saber.
E olha ali, ó, a futura mamãe Suzane. Em minhas mãos eu tenho uma coisa muito especial. Isso aqui nada mais é, e toda mãe sabe, que a vida para quando você recebe um exame como esse, que é o ultrassom da minha filhinha Thalissa, que há 5 anos nasceu e hoje traz à nossa vida um prazer único, né? E eu fiquei pensando se realmente é interessante, porque o ultrassom, ele serve para momentos fantásticos como esse, quando você vê uma criança nascendo, mas também ele é o mesmo exame que pode revelar uma doença mais grave, como, por exemplo, um indício, talvez, de um câncer, que leva você a ter que fazer depois uma ressonância magnética para confirmação. Tive um caso na minha família sobre isso, e eu fiquei pensando, o mesmo ultrassom que traz a delícia de ver uma criança nascendo, é o mesmo ultrassom que revela uma doença gravíssima que faz você parar na hora tudo e todos para você fazer um tratamento que preserve a sua vida. Graças a Deus, minha mãe está curada de um câncer que ela descobriu no ano passado e para nós foi muito forte isso que eu pensei, são 2 exames iguais, um mostrando a minha filha e outro mostrando para minha mãe, para tudo e vai se tratar. Não é talvez uma maneira da gente entender essa ação dupla do Espírito Santo, ele mostra a condição de pecado, mas ele também traz o beijo da graça do perdão para o pecador, apontando o Salvador. E capacita a sair disso. Ele mostra, ele resgata e te capacita a sair dessa situação também, né? Te dá força e poder para sair dessa situação. Fala, doutora. Ele incomoda, né? O Espírito Santo, para quem não quer estar perto de Deus, pode achar algo pejorativo. Porque ele é aquela pessoa que está ali no seu ouvido falando, olha, isso que você não fez com seu amigo não foi muito bom. Essa forma que você respondeu para os seus pais não foi legal. Porque, olha, eles te criaram e agora você está respondendo assim com eles. Então, para quem não quer escutar o Espírito Santo vai estar te incomodando. Mas para quem quer estar perto de Jesus e sabe que esse é o caminho, vai ser uma forma de te guiar. Olha, poder, isso, né? Olha, o que você está fazendo não é legal. Nossa, é verdade. Deixa eu lá pedir desculpa para minha mãe. Deixa eu lá pedir desculpa para o meu pai. Deixa eu fazer uma reparação do que eu acabei de fazer. E te dar essa oportunidade, essa segunda chance para restituir algo que foi quebrado. Acho que é importante nesse ponto aí, ele não só aponta, mas você fez isso. Vem cá, vamos lá comigo. Vem cá. E vamos lá pedir perdão. Isso. Vem comigo, ó, fala com ela. Isso. Agora pede perdão para ela. Isso, olha que legal. Então, quando um jovem sente que está fazendo uma coisa olha a reação errada. de sua mãe. Ele está dizendo com você, ele está junto com você aqui, né? Sim. Ele não só aponta para você, você está errado e fica distante olhando. Agora eu quero ver você. Se vira aí. Apontando o dedo, né? Não é e aí, isso. o que eu faço? Não sei, talvez você está errado aí, né? Eu acho que não é. Mas vocês sentem, então, que aquele incômodo que um jovem sente, veja, não é possível. Você pode até ter culpa, cauterizado a tua consciência depois de várias repetições. Mas a gente sente lá dentro do coração quando você está indo para um lugar que não deve, quando você está fazendo algo que não deveria, quando você está prejudicando o teu corpo, alguma coisa grita lá dentro. Isso aí, para mim, jovem, é uma maneira sobrenatural de perceber que existe um Espírito Santo que fala, alerta, anuncia, é o raio-x dizendo não vai por aí, porque você não vai ser feliz. E mesmo que incomode agora, nós temos que ser gratos. Porque ele só está mostrando para a gente o melhor caminho. Claro que então, sim. pode parecer que está sendo incômodo agora. Esse era o meu ponto. Pode parecer que seja uma coisa negativa. Ai, para de me incomodar. Não. Escuta. Presta atenção no que ele está te falando, porque isso vai ser uma coisa boa para sua vida. E vai ser uma bênção. O fato de estar ouvindo isso quer dizer que nós estamos sendo sensíveis a essa voz, que também é um ponto muito interessante, né? Porque muitas vezes o Espírito Santo tenta chamar a nossa atenção de todas as formas possíveis e existem muitas pessoas que não estão sensíveis à voz dele. Às vezes o Espírito Santo está clamando, está suplicando, vai por esse caminho, não vai pelo outro. E às vezes as pessoas estão meio surdas a essa voz. Agora, então o incômodo, ele é positivo. Quer dizer dúvida. que é positivo porque você está ouvindo, está te incomodando, está te levando para a mudança, né? Pergunta para o próximo bloco. Nós deveríamos pedir mais o Espírito Santo, porque hoje as igrejas, em várias denominações, em vários ambientes, você vê que as pessoas quase que se mutilam no desespero do Espírito Santo. E aí, pastor, a coisa começa a ficar um pouco mais séria, eu queria entender. É errado você pedir o Espírito Santo, mas quando que esse pedir o Espírito Santo passa a ser um exagero em si mesmo? E aí? Para agora ou para o próximo bloco? Vamos chamar o próximo bloco, a gente vai dar uma estudadinha, já percebi. Código aberto, é assim que a gente fica à vontade com você. Se prepare, terceiro e último bloco, até que ponto pedir o Espírito Santo ou até que ponto, calma que você já passou do que você deveria fazer demais. Vamos lá, rápido intervalo, já a gente volta.
Vamos lá, ainda bem que o intervalo foi rápido, porque aqui a discussão não parou e eu já volto ao assunto. Pedir poder do Espírito Santo não é errado, mas a gente vê muitas denominações aí onde as pessoas vão para as igrejas ou para os templos e parece que o pedir o Espírito Santo é um desespero que ultrapassa um pouco até do equilíbrio, não é? Assim, eu acredito que, na verdade, pastor, o termômetro deve ser qual é a finalidade do clamor pelo Espírito Santo. Você está clamando pelo Espírito Santo para finalidades de obras vazias ou realmente para fazer algo que edifique ao próximo, que edifique a igreja, como o próprio pastor Tiago já havia falado, né? Gostei disso. É um interesse egoísta ou é para benefício da igreja? Ou seja, e dos pedir outros? o Espírito Santo porque eu quero um carro novo, o Espírito Santo porque eu quero a promoção no meu emprego, quero uma casa na praia. Eu quero poder. É a prosperidade por causa da bênção do Espírito Santo. A famosa teologia da prosperidade, né? Ok. E isso não é bíblico. E uma coisa que é comum de ver é as pessoas pedindo o Espírito Santo para ter uma experiência com o Espírito Santo, passar por um momento de êxtase espiritual. É uma catarse espiritual, isso, né? Exatamente, buscar apenas isso. O Espírito Santo, a experiência com o Espírito Santo não é essa. A experiência válida com o Espírito Santo não é o êxtase. A experiência válida com o Espírito Santo é, ele me dá capacidades, ele me dá habilidades de trabalhar para a edificação do corpo de Cristo, para a expansão do reino de Deus. A questão é, eu vivi uma experiência com o Espírito Santo. Quão melhor eu me tornei para o corpo de Cristo. Gente, nós temos uma psicóloga aqui. Deixa eu ouvir aqui, Rebeca, falando sobre êxtase. O ser humano gosta do êxtase. O êxtase é uma convulsão psicológica e muitos confundem isso com a ação do Espírito Santo. Tem várias formas da gente procurar um high, né? Uma alta. Pode ser uma droga, pode ser relacionamento com os outros. E tem muita gente que procura a religiosidade de uma forma errada para suprir essa necessidade de ter esses highs, esses êxtases emocionais, que é o que a droga êxtase faria por você, né? E você pode obter isso querendo buscar experiências religiosas. Mas a gente sabe que essas buscas, voltam no que a Mara falou, são buscas vazias. Porque você vai ter uma experiência que você acha que vem do Espírito Santo, super empolgante, com música, com dança, com o que quer que seja, e você vai achar, nossa, eu estou cheia do Espírito Santo. E aí acabou. E você volta para casa. E que mudança que aconteceu na sua vida. Pastor, ele falou uma metáfora do corpo do Cristo, né? Um corpo, para ele ter vida, ele precisa ter os órgãos ligados uns aos outros, né? E aí o Espírito entra. A gente vai ver como as pessoas do Pentecostes receberam o Espírito Santo. Acho que não é só questão do motivo, a forma como peço o Espírito Santo. No Pentecostes as pessoas cuidavam uns das outras e juntas rogavam ao Senhor. E quando elas estavam unidas como um corpo, aí o Espírito Santo vê um corpo ligado, braços, pernas ligados, e aí ele vem. Imagina uma perna de um lado, o estômago do lado, o braço do outro. Como que um espírito entra nesse corpo e esse corpo anda? Não tem como, porque os membros estão separados. O Espírito Santo é dado para os indivíduos, mas ele é dado para os indivíduos pensando na coletividade. E esse é o problema. Quando que às vezes existem ajuntamentos coletivos, mas cada um está pensando em si mesmo. O Espírito Santo para mim. O Espírito Santo é dado para mim, mas pensando na comunidade, pensando no coletivo. Exatamente. Então, pensando no corpo, se a gente está se unindo e se cuidando do outro, aí o Espírito Santo desce em mim, porque ele sabe que o que ele passar, a bênção que passar por mim, é para passar por mim e tocar você. Então, a gente começa a compreender que o Espírito Santo vem em mim, não para mim, é para que ele passe por mim e a minha vida abençoe a sua. E aí eu pergunto para você, jovem, você está pronto para receber o verdadeiro Espírito Santo? Faz uma análise, faz um raio-x, um ultrassom espiritual na tua vida e me diga, quem é o Espírito Santo para você? Falamos de Jesus, né? Falamos de Deus o Pai. Gostei demais, discussão poderosa. Pegou um fogo santo aqui hoje no nosso Código Aberto, porque a gente entende que o Espírito Santo ele é um ilustre desconhecido, mas quando você se depara perante ele, é fascinante. É poder na ponta dos dedos ao alcance do nosso coração. Ele era um ilustre desconhecido que agora, a partir de hoje, o jovem não pode mais. Jovem, coloque na tua vida, transforme nas tuas orações. Pai, Filho e Espírito Santo. Nós deveríamos ser muito mais envolvidos com o Espírito. Deveríamos ser muito mais unidos ao Espírito. Deveríamos ser muito mais dependentes e conviventes com o Espírito. E às vezes realmente a gente fala demais da cruz, fala muito no Deus o Pai e nos esquecemos que é Ele, é o Espírito Santo que está fazendo o Código Aberto acontecer. É Ele que está tocando o teu coração, jovem. Esse sentimento que você está formigando na mão, será que eu mudo ou não mudo? Zapeio ou não zapeio? Mudo de site porque está me incomodando. Esse incômodo que você está sentindo nada mais é do que a atuação do Espírito Santo dizendo para você, existe uma verdade, existe uma esperança, existe uma palavra de Deus e existe um céu. Suzane Hirley, vamos cantar, porque hoje o clima foi de louvor, adoração ao Espírito Santo aqui entre nós. Vamos. O que é que você vai cantar com a gente e por quê? Eu vou cantar uma música chamada Letra e Música, que a gente está falando sobre o Espírito Santo, né? E essa música resume
é a ação do Espírito Santo na minha vida e no ministério que eu desenvolvo. Olha. E a forma como esse ministério tem sido usado por Deus para tocar as pessoas, né? Tem sido usado pelo Espírito Santo para mover os corações. Então, essa canção eu escrevi num momento de muita luta com Deus, com o Espírito. E eu clamava ao Senhor por uma resposta e Deus me deu essa canção e eu quero compartilhar com vocês. Louve a Deus. Amém. Versos e poesias, expressões no ar, rimas, melodias, harmonias. Escrevo a canção que agora tu me das. Sinto que estás aqui, falando ao meu coração. Suave voz, doce a tua presença, ela me faz sentir que estou em teus braços. Não importa mais quem eu sou, descanso seguro. O que eu mais preciso, já tenho teu amor. Usa-me, usa-me. Estás aqui, falando ao meu coração. Suave voz, doce a tua presença, ela me faz sentir que estou em teus braços. Não importa mais quem eu sou, descanso seguro. O que eu mais preciso, já tenho teu amor. Usa-me, inspiração, dá-me palavras, derrama em mim teus dons. Compositor, vem transformar estas simples notas em sinfonia. O que eu mais preciso, já tenho teu amor. Usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Que maravilha. Atos capítulo 1, né? Descerá sobre vós o Consolador, e quando desceu, o povo sentiu o poder. Querido jovem, é forte, a gente tem que se deixar usar por Deus, deixar-se usar por Cristo, mas deixar-se usar, acima de tudo, pelo Espírito Santo. E eu queria desafiar vocês, que conselho daríamos para um jovem deixar-se usar pelo Espírito Santo? Como? Esteja disposto a servir, esteja disposto a amar
e a ser capacitado para isso pelo Espírito. Como é que um jovem faz? Ele vai orar agora pedindo o Espírito Santo? Ele vai orar para o Espírito Santo? Ele vai fazer alguma ação? Ele ora, busca a palavra e procura alguém para cuidar, para ser usado pelo Espírito na vida dessa pessoa. Pede, pastor. Isso? Ele tem que simplesmente pedir. Foi isso que foi a experiência dos discípulos. Eles ficaram lá 10 dias reunidos, orando. Eles pediram pelo Espírito Santo. Sim, se cuidando, mas orando juntos. Se fosse só o cuidado, não tinha é vindo, só o cuidado, mas também o cuidar e o pedir, né? Não é só uma oração e palestra sobre isso, né? Sim, mas é o pedir, o orar. Eles têm que fazer isso. Quem está lá em casa hoje tem que fazer. Acabou o programa, pedir o Espírito Santo, porque você que está em casa aí, Deus tem muito a fazer através de você. E Ele vai fazer isso se você pedir, Senhor, eu quero ser útil para a Tua causa, então derrama o Espírito Santo em mim e Ele virá. E enquanto a gente é útil, a gente é transformado. Então, no momento que você receber o Espírito Santo e você começar a transmitir o Espírito Santo para as pessoas, você também vai sentir uma alegria sem fim. E aí você não precisa de high nenhum, né? Você não precisa de experiência extrema nenhuma, porque a sua vida vai ser tão plena que você não precisa procurar essas coisas extremas para alcançar a felicidade, porque a felicidade vai estar com você, o Espírito Santo vai estar com você. Acho interessante que essas coisas, a gente acaba lidando um pouquinho com os jovens e conhecendo, né, tantas tentações para um jovem, mas ele é seduzido por essas coisas extremas. Eu, particularmente, curto emoções, gosto de adrenalina, montanha-russa, gritar, levantar o braço. A gente gosta dessa endorfina. Mas quando ela chega ao extremo da dependência desse êxtase, ele é muito traiçoeiro. Ele é. E aí você precisa sempre de mais, né? Então você teve uma experiência prazerosa extrema. A gente começa a ser viciado, como a droga faz. A gente quer um pouquinho mais, e chega um momento que você precisa dela para sentir você mesmo. E não funciona assim. Quando a gente vai para o extremo, a gente começa a depender, a gente vira escravo dessa droga, dessa atividade. Tudo com equilíbrio não faz mal. Você tem uma atividade física, correr, é saudável. Mas a partir do momento que ela se torna extrema, ela é negativa. Mas quando você tem Deus no seu coração, Jesus na sua vida, quando a sua cruz é completa no seu coração, o Espírito Santo está em você, essas coisas extremas nem são tão valiosas, porque você está pleno. E eu estou me lembrando lá com Elias naquela caverna, né? Veio o fogo, veio o terremoto, veio o trovão, veio os extremos, veio o cataclisma e de repente Deus aparece através do vento, né? Através da brisa, através do momento de reflexão. Aí, Mari, então é importante pontuar esse lado reflexivo do Espírito Santo na vida de um jovem. Com certeza. Na verdade, o derramamento do Espírito Santo foi fruto da comunhão. E é a comunhão com Deus que vai fazer com que o Espírito Santo haja em nós e através de nós. Então, realmente, se ajoelhar, suplicar e se deixar ser usado pelo Espírito de Deus é algo que, com certeza, Deus quer que nós façamos hoje. Que nós possamos, de fato, pedir para que Deus nos use, fale ao nosso coração e para que o Espírito Santo se manifeste. A comunhão é certamente a chave para isso. Temos pouco tempo, pastor, só lhe pergunto uma coisa para um jovem que assistiu até agora e ainda está na dúvida. Espírito Santo, eu pergunto, é possível para um jovem ou para qualquer que seja o jovem que assiste a Novo Tempo agora? O Espírito Santo, para você que está aí, o Espírito Santo está disponível para todos nós. O Espírito Santo, ele é acessível. Ele é uma pessoa, Ele é Deus e Ele está disponível. Você pode buscá-lo a qualquer momento. Talvez Ele vai se revelar a você inicialmente com um incômodo, mas o incômodo que Ele causa vai virar conforto, porque Ele vai lhe incomodar com quem você é, mas à medida que Ele lhe transforma, você vai ser confortado com isso também. Então, o Espírito Santo ele está aí disponível. O que você precisa é comunhão, é buscar, é pedir e ter a certeza que o trabalho dele pode às vezes ser silencioso, mas sempre será eficaz. Maravilha! Grande escritora do mundo evangélico, Ellen White, no livro Desejado de Todas as Nações, página 671, fala algo fantástico. Escreve o seguinte: é o Espírito Santo que torna eficaz o que foi realizado pelo Redentor do mundo. É interessante porque Cristo ele foi eficiente no sacrifício, mas é o Espírito Santo que é a eficácia da revelação desse sacrifício. E aí, jovem querido, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo
se unem na ação da salvação pela humanidade. Deixo com vocês o texto de Atos, capítulo 1, versículo 8, isso me arrepia, me entusiasma, eu olho para um jovem, fico imaginando o potencial concentrado na tua vida, e olha o que em Atos 1, 8 diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas. Jovem querido, já estamos na 3ª semana juntos, eu olho nos teus olhos, peço permissão para entrar com carinho na tua vida, e se você ficou até agora assistindo a Novo Tempo, é porque isso é a atuação do Espírito Santo. Talvez você seja aquela namorada sozinha, que o namorado não quer saber de Jesus e você está perseverando, sentindo no teu coração que em algum momento você terá que tomar decisão entre cúmplice das trevas ou ser salva com a luz de Cristo. Talvez você seja um filho cujos pais não conhecem a Deus. Você é o único em casa. Eu estou falando para você, jovem. Você recebe o poder do Espírito Santo, sim. E talvez você, que às vezes deixa aquelas recados no Face. Quantas vezes eu leio o selfie do código e vejo jovens dizendo: pastor, ore, estou passando por um momento desesperador. Pastor, ore, está difícil. Pastor, não aguento mais. Jovem querido, o não aguento mais é até a hora do Espírito Santo dizer para você: estou aqui, aceita, é poder ao teu alcance. Não tenha dúvida, jovem, que o mesmo Espírito Santo que esteve lá nos apóstolos, revolucionando o mundo naquela geração, é o Espírito Santo multiplicado, capaz de fazer algo estarrecedor no nosso planeta em pleno ano 2014. Eu acredito nisso, jovem. Nós estamos aqui por causa disso, cantamos por causa disso, louvamos por causa disso, e a Novo Tempo não está brincando quando ela diz: nós anunciamos a volta de Jesus, porque é o Espírito Santo que mantém esse sinal num satélite a 250 mil quilômetros de distância daqui, na certeza de que nós estamos pregando a volta de Jesus. Isso me anima. Desculpa, jovem, mas eu desabafo meu coração como pastor, dizendo a você: Jesus vai voltar, graças ao sacrifício de Jesus Cristo e graças à atuação do Espírito Santo na vida de uma juventude que pode revolucionar o mundo para o bem. E você? Acabando o Código Aberto agora, a gente desafia você a fazer uma oração do jeito que você está. Não precisa se trocar, não precisa mudar de posição, só fecha os teus olhos aqui e agora e diga: meu Deus, derrame o Espírito Santo sobre a minha vida. Que eu veja a ação do Espírito Santo na minha vida e que os outros vejam o Espírito Santo na minha vida. Se prepare, jovem, porque o chão vai tremer. Eu não tenho dúvida, Mara. Olha, Rebeca, eu tenho certeza, pastores, que mais do que nunca a gente vai ver Jesus voltando na nossa geração. E não é possível, pastor Tiago, que a gente vai pregar, anunciar, usar da televisão, dos meios de comunicação, ver nossos filhinhos crescendo dizendo assim: Jesus não vai voltar sim, porque é a ação do Espírito Santo, essa pessoa, esse Consolador, esse que vem não para incomodar pelo pecado, mas vem para mostrar a salvação para o pecador. Que Deus te abençoe. A gente se encontra essa semana no Selfie do Código, que vai ser bom demais discutirmos dia após dia a ação do Espírito Santo. Deixa agora um recadinho para a gente no Face, quem sabe, uma experiência que você teve de ação do Espírito Santo, testemunhos sobre o Espírito Santo. E a gente se encontra no próximo sábado, às 3 horas da tarde, no nosso programa Código Aberto. Sabe por quê, jovem? Porque esse é um programa de Deus. A gente vem aqui para conversar com você sobre Deus. E eu tenho certeza de que essa vai ser uma semana diferente na tua vida e na minha, pelo poder de Deus, pelo perdão de Jesus e pela atuação do Espírito Santo na nossa vida. Amém? Amém e amém. Forte abraço para você, jovem. Eu te encontro no próximo sábado, aqui no Código Aberto, que é o nosso jeito diferente de estudar a Palavra de Deus na TV Novo Tempo, que é o seu canal da esperança. Até o próximo programa. Tchau, tchau.